indígenas Guarani, ele de Amazônia, né? 3.000 anos atrás. Que a gente via. Só que por que a gente alcançou essa parte, esse lado aqui? Com o tempo agora, porque a gente encontrou o rio ali, não tinha como a gente atravessar. Tá? Eu tinha que. Um limite. A gente ficou por aqui. Essa é a história que o mais velho contava. El Burino Marañón es el paraíso, que es la tierra sin mal, tierra, Mara, mal, y sería sin mal, el sería el sin mal, Mara, sin mal. Es una especie de paraíso, nosotros los blancos, o quien se considera blanco, podría decir que es una especie de paraíso, pero es un paraíso terrenal, no es un paraíso en el cielo que uno como los cristianos puedan identificarlo, es un paraíso terrenal. A gente acredita que o Deus, assim, o nosso maior Deus, assim, que já tinha criado o mundo para cada povo, que essa América era para ser sobre o índio. Tem a África que é América, tem a América, tem a Europa que são todos. Só que infelizmente descobriram a nossa América e fizeram o que fizeram hoje, sabe? Para assassinar, expulsar da nossa casa. A chegada do Colombo é nas Antilhas, né? E ali havia já uma população que vivia nessas ilhas, né? Tainos e alguns termos étnicos, mas é muito complexo tentar falar em termos de América, né? O meu orientador tem um texto bem bacana onde ele fala que parece assim, a Ásia ocupa um lugar no imaginário europeu da época da 1600, que é assim, os asiáticos são o passado do mundo, os europeus o presente do mundo, os homens nativos que estão colonizando o mundo todo, e os índios ocupam no imaginário europeu esse lugar como da infância no mundo. Então, se no início a Amazônia é criada como um lugar idílico, paradisíaco, que lindo, todo mundo vive em harmonia, tem abundância de comida, porque na época a Europa passava fome e na América do Sul não se passava fome. Então é uma imagem do paraíso. Logo depois, nos anos subsequentes, passa a ser pintado já como um certo inferno verde. Assim. É o lugar da guerra, do canibalismo, da antropofagia, passa a ser visto como o lugar da selvageria, da falta de civilização, da falta de boas maneiras, da falta de roupa, da falta de religião. Outras metáforas de materiais que aparecem são o Anchieta usa, que os índios são como o ferro duro, o ferro, né? Então o missionário precisa ser como o ferreiro, né? Precisa martelar, né? E talvez uma das imagens, outra imagem que persiste bastante é a ideia da inconstância do indígena. O padre Vieira escreve para a Europa, né, para a sua organização religiosa, como ele escreve, dizendo, os índios não são convertidos, não são fiéis, que eu posso comparar com uma estátua de mármore. Eles não são assim uma vez moldados de uma certa forma religiosa, eles ficam daquele jeito. Eles são como uma estátua feita de murta. A murta é um arbusto que se faz assim, uma série de esculturas para esses jardins da França e tal. Então ele compara. Se a gente faz a escultura ficar naquele formato, no dia seguinte, no lugar onde tinha um olho, nasceu um galho novo. Onde tinha 5 dedos, nasceu mais um, agora são 6. Eles não estão pessoas que se converteram, e essa conversão, para espanto do padre Vieira, que certo está acostumado a converter outro tipo de gente, sei lá, quem ele estava acostumado a converter, mas ele faz essa comparação. Os índios não se convertem e viraram uma outra coisa.
Esses ibéricos, então, estavam marcados muito pela experiência da ideia da reconquista da Península Ibérica, né? O processo de reconquista traz primeiro essa ideia da guerra religiosa cristã, né? Que de certa forma até hoje tem os seus desdobramentos, né? Então esse é um fator, a ideia de expansão do cristianismo, de expansão da religião. El dios de los guaraníes es el Ñanderú. El Ñanderú es nuestro padre, y que el blanco lo cambió para nuestro Ñandeyara, nuestro dueño. Entre nuestro dueño y nuestro padre, que era original de los guaraníes, hay mucha diferencia. Del padre yo soy hijo y del dueño yo soy esclavo. Entonces hasta el dios de los guaraníes lo cambiaron, ¿no? Entonces el paraguayo conoce más como el dios como Ñandeyara y no como Ñanderú, como lo conocen los indígenas, los originarios, ¿no? Guaraníes. Os mitos eles estão sempre se transformando. Então a gente pode considerar, eu como sou antropóloga considero tudo mito. A gente pode pensar, a própria ideia de história é uma certa mitologia ocidental, a maneira de descrever a história. Então, quais são os mitos que se mantêm? Todos eles se mantêm, estão sempre em permanente transformação. Mas alguns mitos indígenas que são contados e recontados ao longo de muitas gerações, a gente não sabe se eles eram os mesmos no tempo da conquista. Mas alguns têm registros bem antigos, feitos pelos jesuítas, como eu falei. Então, o que existem são estudos que vão comparar as versões dos mitos que foram escritas em 1640, sei lá, por essa data, e como eles são recontados hoje, ou revividos hoje, porque os mitos também são revividos, né? A documentação, as referências que a gente tem sobre o modo de vida dessas sociedades, dessas populações indígenas, nos vem a partir de uma documentação produzida pelos próprios colonizadores, né, por esses viajantes, a partir de crônicas de viagem, etc., que descrevem o modo de vida, que inclusive investigam, né, como as histórias, as narrativas tradicionais indígenas, etc., e são uma documentação que a gente utiliza, mas também existem os desenhos, formas de escrita que haviam entre algumas sociedades, né, e a própria cultura material, né, que é mais objeto da arqueologia, mas também estudado pela história, que permite reconstituir como que era o modo de vida dessas sociedades. Então, o povo guarani é um povo que tem uma expressão cultural assim, bastante forte, eles mantêm uma série de peculiaridades da sua maneira de viver no mundo, que tem um grande xamanismo, eles constroem as suas casas mesmo com grande dificuldade, ainda assim eles mantêm uma casa de reza e tem um grande investimento de criar as crianças deles da forma como eles consideram corretas, né? Da forma da cultura deles, não se entregando assim, para formas de vida que têm sido impostas sobre eles, né? De trabalhar na cana-de-açúcar, por exemplo, em períodos muito longos, muitos deles procuram voltar para conseguir viver do jeito que eles consideram que é correto. Qual seria esse jeito de viver em comparação com o homem occidentalizado? Para el indígena guaraní, por ejemplo, no hay diferencia entre trabajo y arte. Cuando nosotros intentamos traducir, por ejemplo, la palabra trabaja en arte, entonces fue una dificultad muy grande traducir esa frase, trabajar en arte. ¿Por qué? Porque trabajar se dice en Baapo y arte también es en Baapo. Entonces vas a traducir Baapo en Baapo, porque para el indio no hay diferencia entre el trabajo y el arte, porque el arte es un trabajo. Todo lo que ellos hacen, desde la preparación de la comida, artesanía, dormir, pasear, el arte de casa, todo es un arte. Entonces la vida es un arte para los indígenas, por eso no hay esa diferencia entre trabajo y arte. Lamentablemente la cultura blanca, por ejemplo, le llama artesanía, lo que hace el pobre, lo que hace el indio, pero la verdad son artes también.
só que era una forma diferente, son artes colectivas, porque una figura, una estatua que hace un indígena, no lo hace solo él, lo hace sus padres, sus hijos, sus primos, todo el mundo lo hace, una arte coletiva. E aí, de novo, também a gente tem que ultrapassar os próprios documentos, porque o que a gente tem normalmente é o relato do europeu, né? Então, esses relatos, primeiro que eles estão imbuídos muito da mentalidade, do pensamento medieval, né, anterior à chegada deles aqui, né? Então já havia a expectativa de descoberta de lugares e populações que vêm de uma tradição antiga, medieval, que já permeavam o imaginário desses viajantes. Então, muitas vezes, eles, ao se deparar com a América, eles utilizam essas referências, né, antigas e medievais para descrever esses acontecimentos, né? Então é a imagem do paraíso, né, uma imagem recorrente, né, por causa da abundância da natureza, da beleza da natureza. A questão da nudez indígena, né, chama muita atenção e remete também a referências bíblicas anteriores ao pecado original, como se eles não conhecessem o pecado original, né? E por outro lado, os elementos relacionados aos interesses econômicos da colonização, da conquista, né? Então, sobre as narrativas dos índios sobre o contato com os brancos, não há apenas uma versão, porque são muitos povos diferentes, né? Só no Brasil, atualmente, no último levantamento feito pelo ISA, pelo Instituto Socioambiental, nós contamos 236 povos, só no Brasil. Então, com línguas diferentes, não são 236 línguas, são 182, 180 e poucas línguas. Então, essa tentativa de tentar recontar os momentos de encontros com os brancos tem sido feita por alguns pesquisadores, eu me incluo entre eles, mas a gente segue lendo um livro que é bem bacana, que é esse, que chama Pacificando o Branco. Então, são as cosmologias do contato no norte amazônico, contada pelos índios. Então quem me perdeu muito nessa parte, assim, os Guarani que são bonzinhos, sabe? Quando vinha perigo, eu socorria, não enfrentava. Durante esos últimos 500 años nosotros llevamos escuelas para las aldeas indígenas para que ellos aprendan la vida del blanco. Yo creo que está en la hora que traigamos esas aldeas en nuestras escuelas para que nosotros aprendamos la cultura y la vida de ellos, cómo ellos se relacionan con el otro, con la naturaleza, aprender esos detalles que ellos viven tranquilamente, porque la verdad es lo siguiente, nuestro planeta Tierra ya está pidiendo socorro. E na verdade, a conquista da América acabou, né? A gente está aqui numa zona de fronteira, tem uns índios aqui cercados por plantação de soja, né? A Amazônia sendo invadida, né? E a pergunta talvez seja essa, né? A conquista, ela é um processo de longa duração e que talvez ainda esteja em curso. La conquista de América pues comenzó en 1492 cuando llegó aquí. En principio fue el Imperio Español y luego se unieron el portugués, el inglés, el holandés. Então eu sei muito pouco, só mesmo que a gente vê em filmes, nessas reportagens mais básicas mesmo. Se for para definir, por exemplo, o nome de algum conquistador, eu acho que não saberia responder. Eu já estudei o patrimônio histórico do Machu Picchu uma vez. Eu aprendi bastante coisa sobre isso quando eu fui lá, é bem interessante. A conquista da América é um mal encontro.
mas que podia ter efeitos atualmente positivos.